Olá, nesse vídeo eu resolvi falar a respeito de mestrado em Ciências Contábeis. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que existe um mestrado em Ciências Contábeis, tá? Porque eu já ouvi de algumas pessoas, obviamente não são contadoras, falando que, nossa, mas o contador não precisa nem de graduação. O contador é aquele cara que brota da terra na época do imposto de renda da pessoa física, né, em abril. Ele ajuda as pessoas a fazerem imposto de renda e depois ele some de novo. Não, tá? Nós temos uma graduação em Ciências Contábeis, são 4 anos. Temos especializações em diversas áreas, auditoria, controladoria, a área de compliance. Então, existem algumas especializações e MBAs na área e um mestrado. Mestrado em Ciências Contábeis, 2 anos. Geralmente, primeiro ano você faz as aulas, segundo ano você faz a pesquisa. Ao final do mestrado, você apresenta a sua dissertação de mestrado para uma banca examinadora e aí você tem o título de mestre, tá? Hoje nós temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, e aí eu escuto, já li algumas coisas dizendo, o mestrado profissional prepara o profissional para ser professor e o mestrado acadêmico prepara o profissional para ser pesquisador. Bom, no Brasil, para você ser professor universitário, principalmente de universidade pública, você precisa ser pesquisador e professor. Não há uma separação. Você passou no concurso para ser só pesquisador, você passou no concurso para ser só professor. Então, você acaba tendo aí, desempenhando as 2 funções, tá? Quais são as diferenças principais? Geralmente, o mestrado acadêmico, as aulas acontecem durante o dia. E o mestrado profissional, porque supõe-se que o aluno está no mercado de trabalho, já está trabalhando, você tem a possibilidade de aulas noturnas. Eu desconheço um mestrado acadêmico que tenha aulas noturnas em universidades públicas, tá? Pode ser que exista, eu não conheço, mas estou falando dos que eu conheço, do universo onde eu estou inserida. Muito bem. Para passar no mestrado, você precisa ver qual é o edital da instituição. Então, primeira coisa, você vai fazer mestrado, você vai fazer na sua cidade, você vai mudar de cidade, o que você pretende fazer? Segundo, qual é a área? Não é porque a sua formação é em ciências contábeis que você não possa fazer um mestrado em administração, por exemplo, tá? Até porque alunos do mestrado de ciências contábeis, eles são economistas, administradores, advogados, são contadores, são estatísticos. Então, pessoas de diversas áreas decidem fazer um mestrado em ciências contábeis. Bom, então você não precisa ser contador para fazer um mestrado em ciências contábeis, mas você precisa fazer uma pesquisa e aí é interessante que você defina qual é a área que você quer. Você quer fazer uma pesquisa na área de contabilidade pública? Você quer fazer uma pesquisa na área de contabilidade gerencial? Você quer fazer uma pesquisa na área de finanças? Você quer fazer uma pesquisa na área de educação? Aí você pesquisa educação contábil, mas é dentro da área de educação? Então você tem que definir qual é a linha de pesquisa, isso vai te ajudar por quê? Porque você vai verificar quais as universidades que têm a linha de pesquisa que te interessa. Ou você faz o contrário, não, eu quero muito fazer um mestrado na universidade X. E aí você vai olhar quais são as linhas dessa universidade, quais são as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em ciências contábeis, tá? Qual é a linha de pesquisa que você tem maior aderência? Você vai precisar, claro, ter um professor orientador ao longo do mestrado, e talvez um co-orientador, que vai te ajudar a fazer a sua dissertação, que vai te auxiliar, né? Orientar a fazer a sua dissertação. O que é interessante? Por que você quer fazer o mestrado? Eu acho que essa pergunta é a primeira que você tem que fazer. Eu quero um título de mestre, eu quero que falar para pessoas, nossa, eu tenho um mestrado em ciências contábeis. Por que você quer? Porque são 2 anos de estudos intensos, você tem que escrever artigos científicos, participar de congressos, fazer pesquisas, aulas, algumas aulas são em inglês, o material de leitura é em inglês. Então, assim, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro. Por que você quer fazer um mestrado? Porque é tempo e dinheiro. São 2 anos da sua vida em que você vai gastar muita energia no mestrado. É possível você fazer um mestrado trabalhando? É.
Mas pensa o seguinte, você já tem uma carga horária de trabalho e você ainda vai ter uma carga horária muito grande de aula e de pesquisa. Então você tem que ler previamente todo o material para você participar das aulas e participar com qualidade. Muitas das aulas são seminários, você apresenta a aula para a turma e para o professor e a turma e o professor vai pontuando a respeito do conteúdo. Então é um choque para quem, por exemplo, não fez iniciação científica, é um choque muito grande você sair, mesmo que você tenha feito pós-graduação, um MBA, é um choque muito grande quando você entra no mestrado, porque você tem uma escrita acadêmica, você tem um nível de leitura muito maior, uma capacidade de análise crítica muito maior. Então não é impossível, só que o que eu recomendo é, tenha certeza do que você quer. Você quer fazer o mestrado? Sim. Então, você vai fazer o mestrado acadêmico? É durante o dia. Você tem condições de deixar o trabalho e só fazer o mestrado? Você vai fazer o mestrado trabalhando? Como é que você vai organizar seu tempo para estudar e para trabalhar? Não é impossível, novamente, não é impossível de fazer. Mas demanda muito tempo, são muitos prazos, é uma pressão grande e você tem que estar certo ali de que, não, eu tenho um objetivo, faz parte do meu projeto de vida profissional, vale a pena fazer o mestrado, é coerente fazer o mestrado para o que eu quero para a minha vida. Então, fazer por fazer ou fazer só para ser chamado de mestre, não recomendo. Não recomendo porque você vai gastar muita energia com isso. Agora, se você quer ser professor, se você quer ser pesquisador, nossa, é um aprendizado fantástico. E aí, você pode fazer um projeto de pesquisa que te ajude até mesmo no doutorado, que você dê continuidade no doutorado. Mas isso daí é um outro assunto. Mas o mestrado em Ciências Contábeis, você tem que olhar... Geralmente, as universidades pedem o teste ANPAD, tá? Dê uma olhadinha no site da ANPAD, que é um teste que envolve raciocínio lógico, raciocínio analítico, envolve inglês, português e raciocínio... lógico, analítico, crítico, inglês e português. Então, você tem que fazer, é um tempo curto de prova, já escrevi alguns artigos sobre dicas de como fazer o teste da ANPAD, como você se sair um pouco melhor. Faça as provas anteriores, claro, para você se adaptar ao tipo de prova, mas o que é interessante você vai ter que, a maioria vai pedir o teste ANPAD. E também vai pedir um projeto de pesquisa e vai fazer uma análise do seu currículo. E a última etapa é uma entrevista. Eles vão te entrevistar, a banca vai te entrevistar, vai perguntar por que você quer fazer o mestrado, por que essa linha de pesquisa, se você tem tempo para se dedicar ao mestrado, se você vai precisar de bolsa. Então, aí você dá uma olhadinha, quais são as bolsas, né, que a faculdade, a universidade oferece. Geralmente não tem bolsa para todo mundo, então você tem que se perguntar se você tem como se sustentar sem a bolsa, até porque o valor da bolsa não é um valor nada, não chega nem a 2 salários mínimos, uma bolsa de mestrado, então nós estamos falando de menos de R$2.000 por mês. Bom, mas você deve buscar, e outra coisa, em relação aos editais, olhar sempre com antecedência. Porque imagina, o edital é lançado em outubro, já saiu as provas da ANPAD do ano, não tem como você fazer prova da ANPAD. Então você tem que olhar com antecedência, se o edital sair em outubro, você tem que fazer a prova da ANPAD de junho. Então, é todo um planejamento, mas é possível sim. Eu fiz o mestrado em Ciências Contábeis porque eu queria dar aula, eu queria ser professora e realmente era coerente com o que eu queria para mim. Valeu a pena? Sim. Foi difícil? Muito. Foi muito difícil, mas valeu muito a pena. Foi um tempo de aprendizado incrível e que você pode sim fazer pesquisas em ciências contábeis. O contador não é só aquela pessoa que aparece na época, que você procura na época do imposto de renda. Nós temos pesquisas. Contabilidade é uma ciência, apesar de algumas pessoas falarem que nós não somos uma ciência, né? Mas contabilidade é uma ciência e nós temos pesquisas interessantes aí na nossa área. Então, eu sinto uma deficiência grande dos contadores, um número de mestres e doutores muito pequeno. Nós poderíamos ter mais mestres, mais doutores, mais pessoas fazendo pesquisas na área de ciências contábeis e muitas das vezes elas nem sabem que existe mestrado, que existe doutorado, que você pode fazer pesquisa nessa área. Então,
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta específica a respeito do mestrado em Ciências Contábeis, poste nos comentários e, à medida do possível, eu vou respondendo a vocês. Tá ok? E, conforme for, a gente pode fazer um vídeo só com dicas de como fazer o processo seletivo para o mestrado. Tchau, tchau!